Amém. A igreja pode se sentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos aliviando das pesadas cargas e nos dando discernimento na mensagem que somos desafiados. Quem acolhe a criança e a enche de beijos, abraços e cócegas de gargalhada gostosa. Uma pergunta. Quem acolhe a criança e a enche de beijos, abraços e cócegas de gargalhada gostosa? E aí nossa irmã pastora Eliane Breda gostou de usar a palavra spoiler. Não sei se vocês perceberam, né? Agora que ela sabe o que significa spoiler, então ela quer usar spoiler sempre. E eu aproveitei que agora todo mundo sabe o que é spoiler e coloquei um spoiler pra gente. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Então vamos tentar trabalhar um pouco do que o Evangelho e o texto em Provérbios trazem e tentar, nesse desafio, encontrar formas de aplicar isso em nossa vida e de também fazer a nossa mente trabalhar em agrado a Deus. Como Deus se manifesta para você? Como um homem branco, barbudo, celestial, como um vulto, uma voz, uma visão, como uma mulher. No Evangelho de Marcos 9, 30 a 37, Jesus sugere que Deus se manifesta como uma criança. Deus, mãe e pai, que é filho, filha, certamente vovô, certamente vovó. Deus é luminoso. O teólogo alemão Rudolf Otto afirma que o luminoso supera o termo sagrado. É o que faz existir todas as religiões. Todas as religiões acontecem e existem porque existe um luminoso. É o elemento das nossas experiências com o mistério que gera sentimento de pertencimento ao místico, ao transcendental, manifestando-se ora como planta ardente, erupção vulcânica, brisa suave ou com uma sabedoria que participa do cotidiano das pessoas. Tiago, em sua carta, capítulo 3, 11 a 4, capítulo 3, 11 até o capítulo 4, 3, os versículos 7 a 8a também, lembra-nos, nesse texto, que a sabedoria vem do céu, é antes de tudo pura, pacífica, bondosa, amigável, misericordiosa e a favor da paz. Então a gente percebe que esse luminoso, esse ingrediente das religiões, que tem a ver com a nossa fé, que faz a gente produzir música, cantar música, que faz a gente perceber Deus, não só na nossa religião, como em muitas outras, ele também está ligado à sabedoria. A sabedoria é como uma criança que ensina autonomia solidária na sua livre vontade, de maneira natural e espontânea. Nós falamos aqui no outro domingo como que as crianças já nascem com autonomia solidária, como elas são ajudantes, participantes, cooperadoras, como isso é nato nas crianças. É pela lente da boa nova de Jesus Cristo que interpretamos qualquer realidade e dela tiramos ensinamentos valiosos para a nossa vida em comunidade e sociedade. Nós, principalmente na IPU, entendemos que a forma como nós interpretamos as Escrituras não é como a gente quer. É a partir do Cristo ressuscitado. Não há como a gente interpretar nada que seja a favor da vida e que faça sentido para a vida, senão a partir do Cristo ressuscitado. 3 informações que Jesus dá no Evangelho que nós lemos hoje, Marcos 9, 30 a 37, nos convidam a interpretar uma realidade no passado que certamente pouco se alterou no presente, a realidade da mulher. E por meio desse exercício somos chamados a refletir se estamos recebendo Jesus e acolhendo Deus. Então a gente vai procurar encontrar conexões entre o Evangelho e o provérbio, e os provérbios, que nos ajude a entender a realidade da mulher daquele tempo e no tempo de hoje, e qual a forma que nós temos, ou que exemplo nós teríamos para seguir, para imitar, a fim de que a gente consiga receber, acolher
Jesus e Deus. Então, quem quiser manter a sua Bíblia aberta nos Provérbios 31, de 10 a 31, para consultar, caso queira, pode ser bom. Então, a realidade no passado é esta, apresentada nos Provérbios 31, 10 a 31, e nos dá duas interpretações que se complementam. A primeira interpretação: do ponto de vista do valor da mulher na sociedade de ontem e de hoje, temos aí uma bela recatada e do lar. Segundo o provérbio, a mulher só terá valor se atender a certas exigências e expectativas. Não sei se é o que vocês interpretam. Não sei se vocês veem assim. Mas pelo menos essa é uma interpretação que salta aos olhos. A segunda interpretação, no entanto, a leitura a partir do Cristo ressuscitado, pela abrangência da atividade que essa mulher desempenha, apresenta essa mulher como imagem e semelhança de Deus. Essa mulher, em sua jornada com esperança, revela Deus na fragilidade humana. Então esse é o grande exercício que nós somos convidados a fazer, que é, ao mesmo tempo que a gente critica o texto, ao mesmo tempo que enxerga falhas na forma como a sociedade lida com a mulher, a gente também procurar, a partir da leitura do Cristo, encontrar Deus. Porque o texto precisa ser relevante para a gente. Qualquer texto bíblico precisa ser relevante para a nossa vida. Quando o ministro dos Direitos Humanos é acusado por diversas mulheres de assédios sexuais, e todo mundo acompanha isso e sabe de quem eu estou falando. Quando o ministro dos Direitos Humanos é acusado por diversas mulheres de assédios sexuais, não há como analisar Provérbio 31, 10 a 31, sem considerar a idealização da mulher e a sua liberdade controlada. E se você olhar na sua Bíblia, qual é o título que deu para esse provérbio? Ideal. Ideal, idealizada, como queiram, a gente pode colocar o título que mais ficar adequado para a nossa interpretação. Além de gritante misoginia, que é o ódio contra a mulher por ela simplesmente ser mulher, marcada pelo versículo 10, que é o primeiro, é difícil encontrar uma boa esposa. Primeiro versículo da leitura é difícil encontrar uma boa esposa. Então a gente já tem aí algo para a gente ter atenção e ver se isso tem sentido. É difícil encontrar uma boa esposa. Então, nisso nós temos todos os atributos elegidos como valor da mulher são ligados à exploração do seu ser em todas as suas dimensões existenciais. Porque para uma mulher ser boa, ela precisa então de critérios. Para uma mulher ser boa, ela não basta ser mulher, ela tem que ter um a mais para que o homem aprove. É isso que o primeiro versículo está dizendo. É uma pessoa submissa, domesticada, que não é livre para fazer outra coisa senão cumprir as expectativas do marido. Acorda antes de todos e vai dormir depois de todos. Versículos 15 e 18 narram isso. E a essa dura rotina de boa esposa, ela deve igualmente submeter as outras mulheres empregadas da casa. E as meninas também. Se ela tem filhas, se as empregadas têm filhas, todas essas mulheres das várias idades estarão submetidas à mesma rotina que narra o texto. A imagem pública do marido depende do comportamento dela, ou seja, este marido é aprovado pela sociedade se sua esposa fala com sabedoria e delicadeza e nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Então a gente percebe que a mulher ideal, um texto que deveria falar só dela, inclui o marido. A mulher ideal tem que ter a chancela do marido. Por que a mulher ideal aqui fala do marido que é bem visto? Por que não é só da mulher? Então a gente percebe que o texto nos revela, querendo ou não, quem escreveu, querendo ou não, nos revela uma realidade. Nos revela falhas, nos revela problemas, nos revela coisas a serem denunciadas. Então, muito importante, quando a gente faz essa leitura crítica, a gente levantar essas coisas. Não é raro
um homem ouvir, e aí eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de memória, ou memória recente ou passada. Não é raro um homem ouvir especialmente de outro homem: controla a sua mulher, pois ela está histérica. Ou alguém já viu essa situação em algum lugar? É triste. Alguém furou a fila do pão, um exemplo. Alguém furou a fila do pão e ela denunciou. Não sendo ouvida, fez o popular barraco, simplesmente reivindicando justiça. Então, em várias situações, a mulher não é ouvida, ela procura uma forma de ser ouvida, que normalmente é grito ou outra forma. E aí, um outro homem chega no caso, se ela tem um marido ou esposo ali perto, e fala: controla sua mulher. Que tipo de sociedade é essa? É a dos Provérbios ou a nossa? Que tipo de sociedade nós vivemos? Por que nós ouvimos isso? E principalmente entre os homens. Controla a sua mulher. Então nós temos essa situação marcante. Sua única liberdade nós encontramos no versículo 25. No provérbio, a única liberdade, pelo menos eu entendi assim, a única liberdade que essa mulher tem, a esposa ideal, está no versículo 25, um elogio verdadeiro, ligado à sua fé, que diz: ela é forte, respeitada e não tem medo do futuro. É respeitada em sororidade pelas suas parceiras de resistência e luta por causa de uma fé que reflete esperança. É o único ponto que eu encontrei um elogio da mulher que não precisa um homem fazer, que é marcante nela. Ela é forte, respeitada e não tem medo do futuro. No provérbio, a mulher é respeitada pelos filhos e por outras pessoas, mas o marido não a respeita, apenas faz elogios. Não sei se vocês perceberam, não diz em nenhum momento que o marido a respeita. O marido só faz elogios. Elogios. Então é interessante como que esse modelo de mulher ideal que está colocado para nós parece ter sido um modelo escrito por um homem e que tentou de alguma forma colocar algumas ferramentas poéticas para tentar amenizar algumas coisas e transformar a mulher ideal numa coisa aceitável. Por exemplo, ela vai muito longe de buscar alimento para esse marido, o alimento que ele deseja comer. Isso já é uma coisa absurda. E ele compara, para não parecer absurdo, que ela é como um navio cargueiro. A gente podia dizer que ele compara ela como um animal de carga, mas ele colocou ela é como um navio cargueiro. Então a gente percebe como que o texto ele foi articulado para que não ficasse tão escandaloso falar de uma mulher ideal que na verdade é uma escrava, né, submissa. Então o marido só faz elogios, mas ela é respeitada pelos filhos. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. É assim que está no texto. Os filhos respeitam e falam bem dela, mas o marido elogia. E aí tem uma frase da avó da Jennifer que eu acho fantástica, mas acho que não é dela, mas eu ouço mais dela. O amor é lindo, o que mata é a falsidade. Vocês já ouviram isso? O amor é lindo, o que mata é a falsidade. Para mim se encaixa muito bem para o amor que esse marido tem por essa esposa. Elogia, mas é falso. Porque o que ele exige dessa mulher não me parece ser amor. Ele diz: muitas mulheres são boas, mas você é a melhor de todas. Esse é um elogio de quem ama dentro desse contexto? Poderia ser em outro contexto, onde uma mulher respeitada você pode dizer: existem muitas mulheres boas, mas você é a melhor de todas. Mas aqui, por causa da forma como querem que essa mulher seja, esse é um elogio falso. No final, a ordem para que todos a elogiem é manutenção do status quo, ou seja, que as coisas continuem como estão. Mantenham as suas mulheres no lugar delas.
que diz lá no final, nos últimos versículos? Lá diz: deem a ela o que merece por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. Não é repetir tudo o que já foi dito aqui antes? Façam sempre isso. Sigam essa cartilha, porque a mulher tem que ficar no lugar dela. Ela não pode ser livre, ela não pode ter nenhum tipo de escolha. Então, é muito interessante isso. Há um outro versículo aí que a mulher, ela faz a compra de um terreno. Eu achei incrível como que isso funciona aqui. É o versículo 16. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Mas ela só pode fazer isso, ela não pode usar esse dinheiro para mais nada. Tanto é que ela não pode comprar roupas, ela tem que costurar as próprias roupas e da família toda. A mulher ganha dinheiro, mesmo que seja com trabalho, mesmo que seja como comerciante, mas ela não pode usar o dinheiro dela com liberdade. Então tem várias coisas que mostram essa mulher ideal e que a gente pode criticar, que a gente pode rejeitar. E aí a gente começa a vir então para o olhar do Cristo ressurreto. Porque tendo feito a crítica, tendo levantado que sociedade é essa daquele tempo e do nosso tempo, com os exemplos que nós temos, nós podemos então vir para a interpretação do Cristo. A nossa sociedade afirma de várias maneiras que a mulher é frágil. A ideia da fraqueza feminina é reforçada especialmente quando se debate igualdade de direitos, e quem é contra essa igualdade propõe desafios bizarros, como comparação de resistência física mesmo quando a mulher está sofrendo cólicas menstruais. Não sei se vocês já viram isso. Quando fala-se de igualdade de direitos, aí fala assim, mas por que então que a mulher não carrega um saco de cimento e faz isso e faz aquilo, já que é igualdade de direitos? Então, é bizarro pensar assim, porque igualdade não tem a ver com essas medidas. Tem a ver com respeito, tem a ver com oportunidades iguais. Não é essa medida. Então, quando a sociedade ela é contra a mulher, quando a sociedade idealiza a mulher dessa forma, a gente vai ter essa mente pequena pensando que a gente tem que fazer comparações. E a gente não deve fazer comparações. Então, essa é a nossa realidade. Indo então para a nossa conclusão. O provérbio 31, 10 a 31, só tem a nos ensinar pela lente do Evangelho de Jesus Cristo. Se não for por aí, o máximo que a gente consegue fazer são críticas. Que é o que a gente fez até agora. O máximo que a gente consegue fazer são críticas. E as críticas só nos servem para ler a realidade. Ou ter sentimentos contrários de desaprovação. A gente pode ter tudo isso, mas até então a gente não tem nenhum ensinamento que faça sentido para a vida. Então, o provérbio ele só tem a nos ensinar pela lente do Evangelho de Jesus Cristo. Isto é, pela palavra da cruz que revela o poder de Deus na fraqueza. Pois a fraqueza de Deus é mais poderosa que o poder do homem. 1 Coríntios 1, 25. No Evangelho de Marcos 9, 30 a 37, Jesus apresenta 3 fortes exemplos do poder na fraqueza. Sua morte por mãos dos homens e posterior ressurreição. A inversão da lógica da meritocracia, quando os discípulos falam que Jesus sabe, que eles estavam no caminho querendo saber quem era melhor, quem era mais importante. E a proposta de Jesus é que aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos, seja o último. Assim? É uma inversão da lógica da meritocracia. E o terceiro exemplo que Jesus apresenta é o acolhimento da criança e sua preciosa autonomia solidária, demonstrando que, as recebendo integralmente, se recebe Jesus, o enviado, e Deus, aquele que o enviou. Então a gente começa a perceber como que o Evangelho aqui, ele já nos traz uma chave importante, que é enxergar a fraqueza e essa fraqueza ser o poder. Então, na morte de cruz, Jesus é humilhado, ele é rebaixado como escória da sociedade e ele é um fraco diante da sociedade, é um fraco. Mas Deus, por causa dessa fraqueza que a gente enxerga, mostrou seu poder, que é muito mais forte que isso, e ressuscitou Jesus. Na meritocracia, também aquele que fica por último é o fraco, Na nossa realidade, o último é o fraco. Todas as competições, o último é o fraco.
Então Jesus inverte e não deixa ninguém fraco, porque para ser o primeiro, todos têm que servir. Todos têm que servir. Então ele anula essa ideia. E no acolhimento, quem é a pessoa mais fraca da nossa sociedade em qualquer tempo? A criança. O mais vulnerável ser é a criança. E Jesus então pega esse ser, que é uma fraqueza visível humana, porque é vulnerável, dependente, e coloca no colo. Na humilhante fraqueza da crucificação, do rebaixamento ao nível de escória da sociedade, Deus manifestou seu poder garantidor da vida, já que é Ele quem de fato dá e toma a vida novamente para si. Ao inverter a lógica da meritocracia, cujo fraco era o último, agora este é o mais estimado. Um convite para a justiça em equidade, partilha e alívio da carga, tornando o fardo leve, um benefício coletivo. A fraqueza da criança para este mundo é sua inocência e autonomia solidária espontânea. A gente acha fraco na criança. A gente acha bonitinho a criança que ajuda, né? A gente acha bonitinho. A gente não enxerga isso como poder de Deus. Uma criança que ajuda outra pessoa. Uma criança que partilha. A gente acha bonitinho. Isso é muito mais próximo de achar fraco do que a gente, de fato, reconhecer o poder de Deus na criança. Aos que buscam a aprovação de Deus, o elogiando, agindo com egoísmo e demonstrando poder a partir da exploração dos outros, ser como uma criança ou acolher integralmente uma criança é mais que ser aprovado por Deus. É tê-lo no colo, podendo beijá-lo, abraçá-lo e fazer brotar dele, de Deus, gargalhada gostosa. Quem assume pela ótica da fraqueza esses exemplos. Quem assume pela ótica da fraqueza esses exemplos. A mulher boa esposa. Na ótica da fraqueza, quem assume todos os exemplos aqui é a mulher boa esposa lá do provérbio. Quem está a receber Jesus ao mesmo tempo acolhendo Deus. A mulher esposa ideal dos homens. É a imagem do Jesus perseguido, entregue aos homens para o torturarem até a morte. Por sua fé verdadeira em Deus, essa mesma mulher dos provérbios encarna a lógica invertida do mérito que favorece a vida coletiva. O que ela faz por toda a família e sociedade? Ela quase que doa a sua vida. Ela faz tudo que é exigido, mesmo que aqui sendo obrigada, mas na imagem da fraqueza, ela encarna essa figura, que é um grande exemplo. Ela é o exemplo que todos deveriam seguir a fim de dividir o fardo e aliviar as pesadas cargas. Mateus 11, 28 a 30. Ela é o exemplo da resistência solidária em meio à opressão. Então fica claro que, pela ótica de Jesus Cristo ressurreto, essa mulher é um exemplo a ser seguido. Não como submissão, mas como resistência e luta. Porque quando a gente faz a crítica, a gente vê que ela está sendo escravizada, e a gente vê isso na nossa sociedade. Mas a partir de Jesus Cristo, a gente precisa observar que ela precisa ser liberta. É igualdade. Para que ela não seja esse acúmulo de tarefas, acúmulo de ódio, acúmulo de tantas coisas ruins. Porque ela faz tudo. Deus mulher, Deus mãe, que ama incondicionalmente, mesmo sendo explorada e humilhada, assediada, resistindo cansada, abraça a criança e a faz gargalhar. Deus se apresenta nas mulheres. Quem caminhar com elas estará caminhando com Jesus, Deus e as crianças. Amém.